médicos, nutricionistas e a população em geral. Vez por outra, surgem teorias sobre quais alimentos fazem bem ou não para a saúde. Sem entrar no mérito do que deve ou não fazer parte da alimentação, você parou para imaginar qual é o caminho que o alimento faz dentro de você? Então vamos comer e veremos qual é. A mastigação é a fase inicial do processo digestivo. É nesta fase que os alimentos são triturados e moídos, ligando-se entre si pela ação misturadora da saliva, formando então o bolo alimentar, o qual será deglutido. Neste processo, a saliva é muito importante. Por isso, ao vermos um prato apetitoso, o cérebro manda mensagem e nós ficamos com água na boca. Ao engolir a comida, o alimento desce pela faringe, também conhecida como garganta. Existem dois caminhos, o do esôfago, que leva a comida ao estômago, e o da traqueia, que leva aos pulmões. Naturalmente, o caminho correto é o do esôfago, pois a epiglote, esta cartilagem que funciona como uma espécie de portinha, se fecha enviando o alimento para onde ele tem que ir. Do esôfago ele vai para o estômago e do estômago para o intestino. Entendeu? Então vê se mastiga direitinho, pois esta é a única parte que você faz consciente. Quer dizer que a maior parte do processo digestivo é feito automaticamente? Pode-se dizer que sim. E se este automaticamente der um piripaque? Então, disfagia quase sempre é o resultado de uma anormalidade anatômica ou funcional neuromuscular, em qualquer estrutura ou fase do processo de deglutição, oral, faríngea ou esofágica. É agravada ainda mais por falta ou abundância de saliva, por lesões neurológicas dos nervos cranianos, os quais são responsáveis por este processo de deglutição, por incoordenação dos movimentos orofaciais, pela deficiência intelectual, principalmente com diminuição da consciência, e pelo envelhecimento. Sim, o envelhecimento, pois hoje a expectativa de vida do deficiente é cada vez maior. Nós, das Casas André Luiz, dispensamos atenção especial com as pessoas que cuidamos. A grande maioria dos nossos assistidos tem paralisia cerebral e estão envelhecendo, com graus de disfagia avançados e diferentes. O assunto é sério. Explica melhor essa tal de Gente, o nome é disfagia. Disfagia significa dificuldade na deglutição graças a um processo agudo ou progressivo que interfere no transporte do alimento da boca ao estômago. Para resumir, a comida acaba indo para o pulmão. E o que acontece com a comida no pulmão? A disfagia pode acarretar diversos problemas, como desidratação, desnutrição, mas o principal e o mais grave é a pneumonia. A pneumonia ocorre principalmente pela aspiração do alimento que vai para o pulmão. Como é que a gente sabe que a pessoa está sofrendo de disfagia? Boa pergunta. A pessoa pode inicialmente apresentar recusa alimentar, demora ou lentidão da deglutição do alimento, engasgos frequentes, tossinhas durante a refeição, perda de peso acentuada e rápida, pico de febre frequente sem causa aparente e caretas de dor durante as refeições. Neste momento é bem importante procurar ajuda especializada. E como é que vocês atuam na prevenção do problema aqui nas Casas André Luiz? Atuamos na orientação e capacitação das cuidadoras, que são as pessoas que alimentam nossos assistidos. Mas o setor de fonoaudiologia trabalha terapeuticamente no gerenciamento das disfagias, procurando prevenir o agravamento do quadro. Começamos pelas mudanças de textura e consistência do alimento. Trabalhamos e adequamos a postura para o momento da refeição, adaptando melhor nossas cadeiras de rodas. Modificamos os acessórios para a refeição, colher, copo, canudo, prato, e também buscamos melhorar a higiene oral desta pessoa.
espera aí, vai com calma. A boca dela tá cheia. Temos modificado essa situação e hoje, felizmente, casos como este são menos frequentes. Nossas cuidadoras são orientadas para lidar corretamente com os problemas de disfagia. Atualmente, a interação entre elas e a equipe de reabilitação é intensa, o que favorece a adequação no momento das refeições. E em relação à água, ela também pode ir pro pulmão? Nossa, isso é bem importante. Com a água ou qualquer outro líquido, nossa atenção precisa ser redobrada, já que o líquido escorre mais rapidamente, dificultando o seu controle. Aqui nas casas André Luiz, em todos os casos de disfagia, usamos um espessante, ou seja, um produto que engrossa a água. Estudamos cada caso e para cada paciente existe uma indicação de como agir corretamente. Médicos, fonoaudiólogos e nutricionistas indicam qual o produto ideal, aquele que deve ser usado como espessante e quais as proporções a serem utilizadas. Ou seja, alimentar devagar, espessar os líquidos, pronto? Tá resolvido? Em parte, isso é fundamental, mas não é a solução para os casos mais graves. Há necessidade, em muitos casos, de sondar ou gastrostomizar o paciente, ou seja, suspender temporariamente ou definitivamente a alimentação via oral. Inicialmente é introduzida a sonda nasogástrica, que vai do nariz ao estômago diretamente e o alimento passa por ela. Em casos definitivos extremamente graves, o paciente é gastrostomizado, ou seja, é feita uma cirurgia para a colocação direta da sonda no estômago e a alimentação é feita somente por ela. Na verdade, as pessoas se assustam e primeiramente a família recusa esse procedimento, muito pela fantasia que é criada sobre o que este procedimento poderia ocasionar na vida das pessoas. Porém, as estatísticas e muitos estudos demonstram a diminuição efetiva das morbidades, ou seja, doenças respiratórias decorrentes da disfagia e mesmo da mortalidade. Para exemplificar, no ano em que a maioria dessas intervenções foram realizadas nas casas André Luiz, nosso índice de morbidade e mortalidade caiu em 40%. Poxa, mas aí complica. Essas pessoas nunca mais vão poder experimentar o sabor dos alimentos? Na verdade, não é bem assim. Com a continuidade da terapia fonoaudiológica, isso não acontece, pois a família aprende sobre a estimulação tátil e térmica, para que o paciente experimente o toque e a temperatura do alimento. Aprende também sobre a estimulação gustativa, ou seja, ele sente o gosto dos alimentos. Porém, todos esses cuidados necessitam de orientação fonoaudiológica. Você pode estar se perguntando, mas como é que se faz essa estimulação tátil térmica gustativa? É uma das abordagens terapêuticas que a fonoaudióloga utiliza para o acompanhamento de pacientes gastrostomizados. Consiste em uma estimulação intraoral com alguns instrumentos específicos. Pode ser feita com cotonete ou com toque, embebidos ou envoltos por alimentos pastosos ou em pó. A gente tem a oportunidade de fazer com que essas pessoas gastrostomizadas voltem a sentir o gosto dos alimentos, de um chocolate, uma fruta, por exemplo, a fim de proporcionarmos a ele memória gustativa e estimularmos a continuidade das informações sensitivas e perceptivas da boca, principalmente para coordenar os movimentos da deglutição. Mesmo porque, depois que este paciente é gastrostomizado, ele continua produzindo saliva e esta precisa ser deglutida. Preste bem atenção, muito bem deglutida. Eu já vou comer chocolate com vocês. Poxa, mas quanta informação importante. Agora me diz uma coisa, o que a gente precisa fazer para se cuidar e evitar desenvolver a disfagia? Ei pessoal, peraí! Como dissemos, é quase que inevitável a disfagia em quadros neurológicos, em lesões do sistema nervoso central e até mesmo no envelhecimento. No entanto, aqueles cuidados que falamos ajudam e muito. E ao primeiro sinal de disfagia, procure um fonoaudiólogo. Ok, vamos nos cuidar então e cuidar de quem tem disfagia. Mas olha, esse papo deu uma fome danada.
Vocês dão uma licencinha que agora a gente vai fazer uma boquinha aqui.